das marcas, preparar já! Vamos começar mais uma maratona! E para aqueles que estavam enchendo o meu saco pedindo a volta do Dr. Ken, vamos voltar com o Dr. Ken! Estamos aqui para maratonar a 5ª temporada de Doctor Who. E, obviamente, já que vou maratonar Doctor Who, não poderia chamar outra pessoa, senão minha dona Nubble de estimação, Madame Ana Lúcia Letier. Fala, minha Joaninha. Olá a todos. Como se trata de uma maratona, estou devidamente trajada com meu tênis de corrida, uma faixa na testa e um pacote de Cheetos do lado, porque eu não sou de ferro. Né? Pois não, com certeza. Pronta para falarmos da 5ª temporada e do nosso queixudo doutor querido? Queixudo, sem sobrancelhas, mas tudo bem, ele já tem um lugarzinho especial no meu coração. Não, porra, a gente tem que falar dessa 5ª temporada porque tá justamente nessa 5ª temporada o meu episódio favorito de todos os tempos de Doctor Who, e eu sei que Ana também adora esse episódio, mas não vamos falar disso agora. Nós vamos falar agora do especial de Natal do ano anterior a esse, porque é o episódio 0 desta temporada, e nada mais, nada menos que Fim dos Tempos, o episódio duplo que Ana Lúcia odeia, né, dona Ana Lúcia? Olha, eu não vou dizer que odeio, porque afinal de contas, até agora eu não encontrei nada em Doctor Who que eu odiasse, mas é muito difícil dizer adeus. Eu sei que é o contraste, é uma série onde o adeus está sempre presente, porque a renovação também está sempre presente, mas nós estamos falando de Tennant. Meu coração tá despedaçado já agora, nesse instante. Né? Segundo palavras dele, a Don't Wanna Go. Desculpa, mas gente, eu tenho que chorar muito. Pera. Contei as lágrimas, contei. Caixinha de lenço de papel do lado. Pronto. Estou me recontendo. O que ocorre? Vamos falar a respeito do fim da existência de David Tennant enquanto o Doc. Nessa situação, a gente está numa época que ele acabou de dar tchau para Donna, né? Ele teve que largar a Donna porque ela estava sendo Dr. Donna. Ela ia morrer se continuasse sendo Dr. Donna, e ele teve que apagar a memória da Donna para ela poder ficar vivo, né? Fala. Não, é que o que me deixa triste até hoje, inconformada, tio Chibis, olha com carinho pra gente, tá? Tá bom, desculpa, tô me antecipando. Bom. Né? Aí o que ocorre? O Doctor vai até o planeta dos Uds 100 anos no futuro. Ele, inclusive, é avisado pelo Ud Sigma que ele chegou atrasado, né? Eu tava circulando por aí, dando os bordejos por aí, né? Fazer o quê? Aliás, você sabe que esse tipo de história é perfeita pro pessoal da Big Finish ficar inventando histórias paralelas com companions extraoficiais, né? Porque o doutor tá sozinho, você pode inventar qualquer história com ele que tá valendo. Com certeza, tem 100 anos de história aí pra brincar. Fica à vontade, né? Então, dona Ana, me diga, por que Doctor foi convocado ao planeta dos Uds? Uds tem um recadinho, né, pro Doctor, com aquelas habilidades meio paranormais que eles possuem. Eles avisam que um velho amigo, ou se você preferir, inimigo, está de volta. O mestre está voltando dos mortos e está pronto para dar dor de cabeça ao nosso Doctor, ou meu Doctor predileto. Aí o que acontece? Isso se dá pelo fato de que o mestre morreu lá na história dos Tocaflame. Sim, ele morreu. O Doctor não queria que ele morresse, tinha perdoado ele tudo, mas a mulher do Saxon não perdoou. Diferente do Doctor, ele matou ele, né? Fazer o quê? Só que um grupo de fanáticas, o Harold Saxon manteve não só a Lucy Saxon prisioneira, mas também conseguiu obter o anel do mestre para poder fazer um ritual de ressurreição dos Time Lords. O mestre volta, mas como o ritual foi interrompido no meio por conta da Dona Lucy, o que aconteceu por causa disso, Dona Ana? Digamos que o mestre fica meio bugado. As energias deles, ele não consegue se recompor de maneira apropriada. Ele tá com um bug no sistema sério e
como ele não consegue controlar a própria energia vital, ele acaba percebendo que ele consegue sugar a energia de outras pessoas e assim ele pelo menos mantém um mínimo de estabilidade. E é o que ele começa a fazer pra tocar o terror, né? Dá pra se imaginar que o plano básico é onde está o Doctor, onde eu posso ferrar com tudo, tô a fim de tocar o terror. Nesse meio tempo, conhecemos um milionário chamado Joshua Naismith e ele está preparando um portal feito com tecnologia alienígena. Para quê? Depois a gente descobre. O Doctor encontra o mestre, persegue o mestre, mas aí a gente vê, mais uma vez, um dos melhores coadjuvantes da série de Doctor Who, que é nada mais, nada menos que Wilfred, o vovô da Donna. Ai, o Wilfred é tão fofinho. O que tá vendo com o Wilfred nesse meio tempo? Então, o Wilfred, ele começou a ter uns sonhos estranhos com o mestre. Mas convenhamos, qualquer um que comece a ter sonhos com o mestre é pra ficar assustado, porque o John Sims, ele consegue fazer uma cara de maluco, psicopata, vou te ferrar, vou te estraçalhar, vou comer teu tutano na tua frente, coisas assim, sabe? Não deve ser agradável ter sonhos com o John Sims nesse estado de espírito. E ele imediatamente percebe, né? O Wilfred percebe que, tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa localizar o Doctor, mas como é que eu vou fazer? Hoje em dia, a gente sabe que o povo provavelmente iria cair atrás do WhatsApp. Mas como o Wilfred, ou pelo menos na época que o episódio foi filmado, isso ainda não era tão comum, ele fez a segunda coisa mais parecida com o grupo de WhatsApp, que é o grupo dos velhinhos ali da terceira idade. Assim, E aí, gente, vamos atrás do Doctor? Só procurar um cara alto, comprido, com um sobretudo gigante e com alguma coisa estranha, bizarra e inesperada acontecendo ao redor dele, ele vai estar próximo. Dica simples, facinha. Coisas estranhas, bizarras, inesperadas e um cara salchichão bem grande, tá garantido encontrar o Doctor. E o que é mais incrível é que um monte de gente também já tentou isso, né? Vamos lembrar da galera da Linda, né? Uhum. Mas ninguém conseguia encontrar o Doctor, mas esse esquadrão da terceira idade conseguiu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma das senhorinhas ali, a Minnie, vamos dizer que ela deixou o coração de todo o fandom feminino perdido, triste, desesperado, porque sim, o quadrão é eficiente, eles conseguem chegar no Doctor e ela tem a chance de não só chegar muito perto dele, bem pertinho o suficiente para dar umas apalpadas ali bem caprichadas no Tennant, viu? Não, e o Tennant nessa hora é sensacional. I'm really kind of busy, you know. Oh, it won't take a tick. Keep smiling. Is that your hand, Minnie? Good boy. Ele tá falando, oi, tudo bem com a dona Minnie? Que ele dá uma apertada na bunda dela, que ela que é isso, mulher, sem vergonha? Você sabe que até hoje, eu sei que pelo menos o método de trabalho do Tennant é muito assim, seguir roteiro, ele não é chegado em ficar metendo cacos nos textos, ele é muito profissional, né? Mas que eu desconfio que a palpada ali não foi profissional. Minnie, eu te entendo. Mas aí o Doctor descobre através do Wilfred, depois o Wilfred pegou o Doctor e foi num café, né, conversar com ele, e descobre que a dona tá bem, e com bem entenda-se que a dona continua mal criada como sempre foi, né, porque senão não seria a dona. Sim. E que ela vai se casar com Shaw Temple, formando assim o casal Noble Temple. Sim, porque a dona não seria do tipo de mulher que passaria a usar pura e simplesmente o nome do marido, que é o costume mais padrão entre os britânicos, né? A mulher casa, ela tira o sobrenome dela e passa a usar o do marido. Não, ela vai usar o método da nobreza, que é manter o double, bota um hífen e coloca o sobrenome dele na sequência, porque aí ela não precisa mudar o dela. Eu achei chique no último. Não, mas apesar de que o Doctor zoa, dizendo, eles vão se chamar Templo Nobre, né? Noble Temple. Aí o Não, isso seria ridículo. Eles vão chamar Temple Noble. Tá, muito melhor. Temple Noble, tá? O Doc chega a chorar, contar ao Wilfred que agora ele viaja sozinho. E que interpretação do Tennant, cara. Puta, eu amo esse homem, mas puta que pariu. Vai ser bom ator assim na casa dos Pel, né, dona?
ele fala muito com os olhos, sabe? Tem coisas às vezes que estão ali subentendidas, não é o tom de voz, não é o texto em si, mas é o complemento do olhar. Eu acho que eu não consigo lembrar de ninguém que consiga fazer um olhar de tristeza, de peso na alma, como esse homem consegue. Uhum. Eu já tô chorando de novo, tá? Já tô chorando. É bom parar, que senão você vai chorar, eu sei. Bem no iniciozinho desse episódio, a gente ouve um narrador falando, e naquela hora que era só o narrador falando, a gente não... Eu, pelo menos, que eu sou uma besta para identificar vozes, eu não desconfiei quem era que estava narrando. Mas agora, depois dessa belíssima interpretação do Doctor, nós somos agraciados de novo com o narrador narrando acontecimentos que estão ocorrendo e descobrimos que ninguém mais, ninguém menos que Timothy Dalton. Opa, filme errado. Mas veja só, temos um 007 dentro do universo de Doctor Who, ou, né, ou melhor dizendo, uma invasão de Time Lords nessa história, porque antes nós tínhamos com o mestre temos 2, e agora temos o Hassilion, para fechar o grupo, né? Também conhecido como o Presidente. Deixa eu ficar quieto, que esse termo ultimamente está me dando dor de cabeça. Quero que você fique bem claro que isso não tem nada a ver comigo, tá ok? Tá ok. Aí o que ocorre? O mestre encontra novamente aliás, do mestre encontra o Doctor encontra o mestre, que um estava caçando o outro, né, na verdade. E aí o que ocorre por causa disso, dona Ana? Mais uma cena de quase porradaria, né? Na verdade, o mestre parte pro ataque com energia, olha só como ele está ficando diversificado. E o mestre, ele volta a tocar num assunto que já tinha sido mencionado meio de leve em outras oportunidades, aquela coisa de tambores, o número 4 sempre batendo na cabeça dele, e agora ele essa coisa repetitiva, constante, e ele reforça isso pro Doctor, ele faz uma conexão mental para que o Doctor ouça esse ruído, né? Não é só loucura da cabeça dele, aquilo tá realmente deixando ele louco. Ele acaba conseguindo fugir, porque eu acho que o Doctor também já tá meio grogue das ideias, ele não tá conseguindo ver uma forma de lidar de forma eficiente com o mestre, porque ele tá mais imprevisível do que o normal. O mestre foge... O mestre foge, mas isso, ele não é que o mestre foge. Um grupo de militares aparece, militares que a gente sabe depois que são capangas daquele milionário de agora há pouco que a gente falou, o Joshua. Então os militares do Joshua, os capangas mercenários do Joshua aparecem, sequestram o mestre e desacordam o Doctor. Neste momento a gente tira um pouco o mestre e o Doctor de cena e vamos voltar para a família da dona. Estamos chegando no Natal, tá? E a família Noble está festejando. O Wilfred ganhou da dona um livro do tal ricaço, Joshua Naismith, e a gente fica pensando, este carinha, quem é esse carinha? Ele já está ficando cada vez mais onipresente, né? E não demora muito, inclusive, para que a gente descubra que é ele o responsável pelo sequestro do mestre e por mantê-lo sob sua custódia. Agora, o que ele estará querendo com o mestre? Até agora a gente não sabe, vamos saber daqui a pouco. Uma mulher misteriosa aparece para o Wilfred na TV, porque ele estava querendo ver, na verdade, era a Rainha Elizabeth, as suas palavras pelo Natal, que ela sempre faz isso, né? Só que em vez de receber a rainha, ela recebe uma mulher misteriosa avisando para ele que ele tem que ajudar o Doctor. O Wilfred, que não é bobo nem nada, pega numa arma que ele guarda no armário lá no quarto dele e vai para fora. No que ele vai para fora, que está estacionado na frente da casa dele à tarde. Sim, e o Doctor já não perde tempo, pede ajuda ao Wilfred. Os dois, aliás, tem um momento muito simpático, né, que os dois começam a conversar, o que eu posso fazer por você, aquelas coisas todas, e não demora muito pra filha do Wilfred, né, que é a mãe da dona, aparecer na porta e começar a questionar que diabos é isso, o que tá acontecendo, e o Wilfred deixa bem claro, vamos pra tarde. Ele falou assim, não, mas que isso? Falou, não, a gente vai porque senão eu vou ter que carregar minha filha com a gente e você não vai querer ficar com ela por perto.
A gente já imagina bem da onde os genes da dona vieram, né? O Wilfred tem um argumento que é fantástico. Você prefere levar ela junto com a gente? Não, obrigado. Boa ideia. Bom, não, good point. Good point. Não vou não. Mas convenhamos, passar um tempinho com a mãe da Rose a bordo, acho que o Doctor já se deu conta que não é boa ideia ter mãe de companion a bordo. Eu vou te também contar um negócio. Puta que pariu, mas o Doctor não dá sorte com mãe de companion, né? Puta que pariu, a mãe da Rose era uma figura, a mãe da Marta era outra figura, e agora a mãe da dona é uma puta que o pariu, vai usar com mãe de compênio assim, ele não se dá bem com as sogras, né? É uma merda, meu Deus do céu. Eu ia ter que dizer que no futuro isso vai mudar um pouco, mas deixa pra lá. Aí o que acontece? A Tardes parte, a mãe da dona, que não se dá por rogada, reclama aos ventos, né? Reclama com os 4 ventos da porra da Tardes ter fugido. E a dona chega nessa hora olhando a mãe, que nem uma maluca, retardada, batendo boca com o vento. E zoa ela por causa disso, né? De praxe, né? Não vai perder a chance de fazer uma zoadinha básica com a própria mãe. Aí temos aquele momento, porque o Wilfred até agora nunca tinha entrado na Tardes. É a primeira vez dele na Tarde. Então temos aquela famosa, né, o espanto da Tarde ser maior por dentro do que por fora. Mas o que o Wilfred acha, vamos assim dizer, do asseio da Tardes? Olha, a gente tem que, sim, muito entre nós, tá? Que o Doctor não nos ouça. Mas a Tardes, essa versão da Tardes, esse desktop da Tardes, ele é um tantinho encardido, né? Ele é muito steampunk. Eu amo steampunk, mas olha, o visual é sujinho. Não. Eu vou ter que discordar contigo de uma coisa. O problema não é ele ser steampunk. O problema é que o doutor... É que o doutor do Tennant é a porra do bagunceiro que deixa a roupa pendurada em tudo quanto é lugar, toalha molhada na cama e o caramba 4. O problema não é ela ser steampunk, o problema é a porra do Tennant ser um bagunceiro mesmo, tá? Eu amo o Tennant, eu adoro o Tennant, mas porra, venhamos e convenhamos, né? Aqui eu faço uma pequena assim, ressalva, né? Eu acompanho no Instagram a esposa do David Tennant e eu já vi uma descrição muito fofa dela descrevendo a casa. Um monte de brinquedos pelo chão, as crianças tocando terror e o marido junto rolando com elas. Ele é uma criança de 9 anos. Né? E o Doctor dele é igualzinho. Fazer o quê, né? O Doctor pega um pouco do ser e do conhecer dos seus intérpretes, né? Vamos assim dizer. Sim. Mas vamos lá. Então o Wilfred ofende o doutor, dizendo que a tarde dele precisava ser mais limpa. E é verdade, né? Fazer o quê? Nesse meio tempo, o Joshua Naismith mostra para o mestre o seu portal alienígena. 2 cientistas do Joshua descem pro porão e se mostram sendo alienígenas parecidos com o Banafacalacalaca do Titanic. Tu lembra do Banafacalacalaca? Sim, lembro dele e não me arrisco a tentar pronunciar o nome. Vamos deixar do jeito que tá. Eu posso chamar só de Bana? Não, é Banafacalacalaca. Então tá, então é esse mesmo. Só que ao invés de ser um Banafacalaca que é vermelhinho, né, o cactus vermelhinho, eles eram cactos verdes. Eles provavelmente não estavam maduros. Não, na verdade é que era de outro planeta mesmo. Mas era a mesma raça, só que planeta diferente. Aí o que acontece? De onde veio a tecnologia para que o Joshua Naismith fizesse esse portal maluco? Eu só posso dizer o seguinte: o nosso Capitão Jack, né, nessa coisa de ficar zoando com o tempo e o espaço, deixou Torchwood abandonada e acabou dando brecha para que o Naismith conseguisse roubar a tecnologia de lá. Belo trabalho, hein, Capitão Harkness? Você tá na minha lista agora. É que ele tava se divertindo com o Alonso. Não, isso é depois. Spoilers! Não, também tem uma cena maravilhosa de uma ceia natalina com o mestre, né? Uma coisa assim, com bastante classe e elegância, né, dona? Sim, claro. Nada é mais delicado e sutil do que você devorar um peru inteiro praticamente numa bocada só, né? Com
mãos. Ó, é o momento demônio da Tasmânia do mestre. Né? Aí o que ocorre? O que essa geringonça, afinal de contas, faz? Em princípio, o plano é que ela está sendo desenvolvida para regenerar células ao ponto de dar imortalidade às pessoas. A gente já viu esse plano antes. Não só em Doctor Who, mas em um monte de outros lugares. E invariavelmente não dá certo. Mas vai dizer isso pro vilão, né? Aprende, né? Não aprende. E ainda que o plano do Naismith não é diretamente dar esse dom para si mesmo e sim para a filha, ainda assim a coisa não dá certo, meu. Aí por que esses vilões têm esses planos furados, meu? Só vai arrumar encrenca. Você pode perceber que a maioria das vezes, para não dizer sempre, é um cientista milionário que ou não tem o que fazer com a porra do dinheiro, né? Porque eu acho que ser rico na Inglaterra causa algum tipo de problema mental nas pessoas. Elas não estão acostumadas a ser ricas, entendeu? Aí o cara fica tão rico, não tem o que fazer com o dinheiro, começa a fazer merda. Pode ser. E o povo acaba se dividindo entre o grupo de quem quer dominar o mundo, é a turma do cérebro, né? E tem aquela turma do que quer ganhar rios de dinheiro ou tentar a imortalidade, né? Porque não? Eu ia dizer que é a turma do Pink. Pensando bem, é a turma do Pink. Porque é sempre a turma que faz as maiores besteiras. Tentar dominar o mundo é relativamente normal. O mestre foi colocado nessa conversa, né? Eles trouxeram o mestre para perto do portal porque eles estavam tentando solucionar uns cálculos metafísicos para fazer o portal funcionar. E o mestre, é claro, naquela melhor estilo estalada de dedo, né? Crack! Só pegou e começou a fazer os parangolé para funcionar. Só que, na verdade, além de fazer os parangolé funcionar, ele botou lá mais umas maluquices dentro do código, porque é o mestre, né? O mestre não seria o mestre se ele não fizesse isso. O Dr. É o segundo maior erro que vilões fazem, que é tramar um plano qualquer e botar o mestre achando que vai trabalhar para eles. Tolinhos. O doutor aparece na mansão lá do Joshua com o Wilfred a tiracolo. Ele invade. No que invade, ele chega no porão onde estavam os nossos Vinvoxes, que são os nossos cactos alienígenas. E eles estavam com disfarce de humano. Mas o doutor, que não é bobo nem nada, né? Shimmer! E faz o disfarce deles holográfico desaparecer, né? Nesse meio tempo ele pergunta para os Vinvoxes o que está acontecendo ali, o que esse portal faz, como é que o mestre está resolvendo isso, e eles descobrem que na verdade esta porcaria pega o template de uma pessoa, né, ou de um ser, e faz com que eles criem cópias desse template pelo mundo todo. Ou seja, teremos clonagem de mestre Adar Kopal. Agora, e convenhamos, de novo, se você já tem um pesadelo vendo o rosto do John Sim, maníaco psicopata, pela sua frente, imagine você estar total e completamente cercado por rostos como esse, inclusive diante do espelho. É para acabar de vez com a sanidade da população terrestre, viu? É para acabar de vez com tudo. As únicas pessoas que não são atingidas pela transformação em mestre é o próprio Doctor, os cactos, porque eles não são humanos, Sim. E a Dona, porque ela é a Dr. Dona, né? Apesar dela não lembrar, ela ainda é a Dr. Dona, então ela não pode também ser atingida pela transformação. E o Wilfred, porque ele estava dentro de uma redoma anti-radiação. Mas é importante lembrar que apesar de não afetar a Dona, né, em termos assim de mudar a aparência dela, tá afetando ela fisicamente, ela começa a ter dor de cabeça, né? A gente começa a ficar dizendo, não é pra você lembrar nada, não, menina, fica quieta. Dá pra sentir que talvez de alguma forma esteja mexendo com a trava de memória que o Doctor colocou nela. Sim, né? Com certeza. Nesse meio tempo a gente vê um anúncio do Barack Obama, que na verdade o Barack Obama não aparece, é só de costas. Aí nesse meio tempo é que o mestre botou o plano para funcionar e inclusive Barack Obama virou o mestre. Todo mundo no mundo virou o mestre. Agora é um mundo de mestre.
imagem do inferno, viu? Fala sério. Cara, eu adorei quando eles falaram que é a Master Race, a raça mestre. Se alguém tinha alguma dúvida de que o mestre é egocêntrico e narcisista, perca suas esperanças. Ele é o rei do egocentrismo, é o rei do narcisismo. Não tem quem bata ele nesses quesitos. A não ser, talvez, o Timothy Dalton, porque ele aparece de novo. E, na verdade, é nessa hora que a gente descobre que ele é nada mais, nada menos do que Lorde Presidente, o líder dos Time Lords de Gallifrey. E aqui a gente tem o gancho, vamos poder enfrentar a ceia de Natal e esperar o ano novo para assistir a continuação desse episódio. E aí que termina a primeira parte deste episódio 0.